que determina o mundo que nós vivemos, a política, os negócios, as famílias, tudo está no poder das narrativas que nós contamos. Quem entender isso vai entender metade ou 80% do que acontece na sua vida. Narrativa. Nós vamos aprofundar muito nisso, nas narrativas. Eu não me guio pelo que acontece. Você acha que as pessoas se guiam pela política? Não, elas se guiam pelo que as pessoas contam sobre a política. E quem contar melhor, ou quem você ouvir mais, é o que você vai acreditar. Independente do que é verdade ou do que é mentira. As narrativas são muito poderosas. E você vive em função das suas narrativas. Paulo, como é que eu posso mensurar as minhas narrativas, as histórias que eu conto, a maneira que eu penso? Como é que eu posso mensurar as minhas narrativas? Se são boas ou más? Estão comigo, gente? Narrativas. Então nossa vida vem com as narrativas. E nós temos as nossas narrativas. Narrativas nós aprendemos na nossa infância. O que meu pai contou para mim pode ter virado narrativa, virou o contrário disso, e eu vou vivendo narrativas. Uma pessoa para adulterar, ela precisa de narrativas para adulterar. Nós não nascemos para adulterar. O adultério pede que venha antes uma narrativa. Nós não nascemos para roubar. Para roubar eu preciso de uma narrativa que justifique, que explique, que abra caminhos. Só que às vezes a narrativa vem de dentro. E é sobre essas narrativas que vêm de dentro que eu quero conversar com vocês. Sim ou não? Olha bem, nós temos essa voz interna, essa narrativa interna, e eu quero falar sobre essa narrativa interna. E eu quero falar sobre as 3 vozes que nos influenciam, 3 vozes que nos fazem prosperar ou nos destroem, já na saída, já na largada. 3 vozes, tá? Paulo, o que essas vozes falam para mim? Elas falam de coisas como quem você é. Alguém já ouviu essa voz dizendo assim: cara, você não vai dar conta, você não consegue, você não é bom o suficiente? Alguém já ouviu essa voz? Hein, gente? Tipo assim, a voz assim: ele é melhor do que você não vai conseguir, é areia demais pro teu caminhãozinho, desiste aqui, nem tenta que você vai quebrar a cara, se contenta com isso, que é melhor isso do que nada, porque para você isso é bom demais, é areia demais pro teu caminhãozinho. Quem já ouviu essas vozes? Desiste, se mata, porque você não vai conseguir nada na vida mesmo, ninguém te ama. Alguém já viu essas vozes? E ela vem de dentro de você, e é difícil não acreditar no que vem de onde? De dentro, é difícil não acreditar nisso. Então essa voz, ou essas vozes, elas falam sobre quem você é, sobre sua capacidade, sobre o que você merece. Essas vozes falam do seu passado. Por que você fez isso? Ou porque você não fez nada, você destruiu, você fez aquilo. Ou elas falam do futuro: você não vai conseguir, isso não vai dar certo, você não é capaz, você vai ser traído, vai ser abandonada. Cara, que coisa essa voz. Ela fala de mim, e me fala de mim ao longo da linha do tempo. Fala do meu passado, fala que não dá certo hoje, que não vai dar certo amanhã. Caraca. E eu quero falar sobre as 3 vozes, para nós possamos identificá-las ao longo do processo, e você saiba o que é você e o que não é você. Então a primeira voz é a voz da consciência sã. É a voz da percepção lúcida dos fatos. Ela vem pelo equilíbrio positivo das suas emoções. Essa voz que vem diz assim: ó, não atravessa a rua porque é perigoso. E você: não vou atravessar, é perigoso. Essa voz que diz: não, vai lá, pode fazer isso. Aí você vai e faz e dá certo. É a voz que diz para você ir quando deve ir, é a voz que diz para você não ir quando você não deve ir. Cara, como é feliz uma pessoa que tem essa voz, a voz dessa consciência sã, porque essa voz é cordata, ela é sábia, ela é ponderada, ela é possibilitadora, ela fornece boas escolhas. Uau, eu preciso dessa voz. Só que depois vem uma voz negativa, é a voz das emoções e forças negativas dentro de você. É a voz que vai na tua memória quando teu pai te deixou, na memória quando você viu a bebida dentro da tua casa. É aquela voz que vai até a memória quando tua mãe traiu teu pai, quando teu pai quebrou a casa, quando faltou comida, quando você foi espancado, abandonado. Essa voz negativa, ela é pessimista.
ela é negativa, ela é ansiosa. Essa voz, ela é estressante, desacreditadora, ela te acusa, ela te culpa, ela tira teu culpa dos teus erros. Você diz, não foi você não, mas você fez também porque tinha que fazer, afinal de contas. Ou ela tira a responsabilidade ou ela te põe culpa. Ela aparece em situações de desconforto, mas mesmo assim você ainda tem controle. Quem é que tem ouvido essa voz? Você não é bom o suficiente, você não vai conseguir. Quem tem ouvido essa voz? Levanta aí. Você não é bom o suficiente, você não vai conseguir. É difícil demais. Essa pessoa não te ama, ela não te quer, isso não vai dar certo nunca para você. Quem tem ouvido essa voz? Faz assim para mim. Pode começar a se preparar para despedir dela, ok? Só que ainda tem uma voz ainda pior. É a voz espiritual. É uma voz espiritual destrutiva. E ela tem acesso a você. Presta atenção no que eu vou dizer. A primeira voz, ela vem de você. A segunda voz, ela vem das tuas emoções, principalmente do teu passado. Ela pinça memórias do teu passado e ela traz para o teu presente para te machucar, para te infernizar a vida. Mas a voz espiritual destrutiva, ela tem acesso a você pelo orgulho e pelos ressentimentos. Tem alguém que tem mágoas aqui altas? Você levanta a mão. Então você tem essa voz com você. Necessariamente. Eu estou te afirmando, não estou perguntando. E eu estou dizendo porque eu tenho estudado mais de 250 pessoas rancorosas e magoadas, principalmente na base familiar, ou com sexo oposto em relação a questões sexuais. E normalmente são os dois. E essa voz é uma voz espiritual profunda e forte. Ela começa com essa voz aqui, ó. Ela começa com uma voz negativa, mas quando a voz negativa não é suprimida, a mágoa não é resolvida, o orgulho não é sanado, essa voz deixa de ser emocional, se torna uma voz o quê? Espiritual e destrutiva. Essa voz é compulsiva, essa voz é destrutiva, isoladora, vingativa. Ela te acusa, você, e acusa os outros. Fúria, ela fala de vingança, ela fala de ataque. Essa voz não cala, e você não quer mais ouvir, a voz não cala, ela quer, e você não quer mais ouvir. Quem é atazanado por essa voz que não cessa no teu ouvido? Sinceramente, levanta a mão. Tem mais gente, vai lá, humildade, treina a humildade, levanta a mão, faz assim. Ela não, cara, você não aguenta mais ouvir essa voz, ela está falando, ela está falando, ela está falando. E ela leva à destruição total e até o suicídio. Eu posso dizer, pelo número de pessoas aqui, essa voz, no último estágio dela, nos últimos estágios, ela vai te convidar. Primeiro ela vai dizer assim, some, desaparece. Depois dela dizer desaparece, ela vai ser mais explícita. E você repete, eu quero sumir, eu quero sumir. Vamos lá, quem tem dito que quer sumir? Levanta a voz, levanta a mão. Quem vem dizendo, eu quero sumir, quero desaparecer? Levanta a mão, tem mais gente. Faz assim para mim. Ei, é a voz falando por você. É a voz. Ela começa, quero sumir, e o quero sumir é a voz negativa. Eu quero sumir vem da voz o quê? Lembra aquela voz, a segunda voz? Tem aí a segunda voz? Você consegue localizar a segunda voz aí? É a voz negativa. O quero sumir vem da voz negativa. Mas daqui a pouco, se você não sana isso, você entra na terceira voz, que é a voz espiritual destrutiva. E aí sim, você quer o quê? Fala para mim. Quero morrer. E você começa a dizer, quero que Deus me leve. Eu não vou me matar, mas que eu quero que Deus me leve, eu quero que Deus me leve. E a última etapa, quando você mergulha de fato na voz destrutiva, é: eu quero morrer. E a partir dessa estruturação do eu quero morrer, você começa a pensar o como. É a maneira talvez menos dolorosa, ou a forma mais agressiva, vingativa com as pessoas que não te deram a mão. Essa é a voz espiritual destrutiva. Muitos estão nela aqui dentro. E nós vamos aprender a lidar com esse processo.
nós vamos aprender a lidar com essa voz. Nós vamos eliminar não só a voz negativa, como a voz o que, gente? Destrutiva. E nós vamos usar várias ferramentas, vários métodos, para só termos aquela voz positiva, aquela voz empoderadora, aquela voz construtiva, aquela voz curativa dentro da gente. Vocês estão prontos para viver isso? Sim. Vocês estão prontos para levar a sério, muito a sério isso? Sim. Não faça o método CIS, se você não quiser mudar a sua vida em 360. Esse é o meu primeiro CIS, CIS 227 aqui em São Paulo. É muito maior do que eu imaginava, do que podia sonhar. E aí eu vi a mudança dos meus pais e eu falei, o que tem nesse curso? Vejo que as ferramentas que o Paulo trouxe são essenciais, porque tudo é uma construção. Então, o meu recado para você é: vem, faz, se entrega. Minha mãe, ela não era uma mãe pra gente, meu pai não era um pai pra gente, mas depois ela fez o método CIS, tudo transformou, a minha família prosperou. Eu me curei da depressão, me curei da síndrome do pânico e da ansiedade. Eu entendi bem que é só o começo. É uma pequena parcela daquilo que ainda vai acontecer. Tomar decisões melhores, saber selecionar as amizades melhores, ambientes melhores. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui e de tudo que vem pela frente. É real, é pra mim, é pra você.